São criaturas que combinam graça e poder. Os animais mais icônicos da Terra. Eles incorporam toda a beleza da natureza. Mas os grandes felinos nem sempre permanecem na natureza. Às vezes eles invadem o nosso espaço, tomam o que é nosso e até nos atacam. A nossa admiração por esses animais se transforma em medo, ódio e vingança. Mas será que a culpa é apenas dos felinos? Na Índia, o ciclo de conflito entre humanos e grandes felinos é mais volátil do que em qualquer lugar do mundo. É um país que se desenvolve rapidamente. Possui mais de 1 bilhão de habitantes e pouco espaço livre. É também o último baluarte de alguns dos caçadores mais primitivos do mundo. Os leopardos indianos. Os tigres de Bengala. E os leões asiáticos. O que fazer para nos proteger deles? E ao mesmo tempo salvá-los de nós. 3 histórias excepcionais vindas da Índia vão ao centro da questão. Há encontros cara a cara e amizades improváveis. Ah, Zara! Incrível o seu vínculo com o leopardo. Antigos elos entre homem e fera. E a nova esperança para proteger as pessoas e esses magníficos predadores. Com os grandes felinos em perigo por toda parte, os riscos nunca foram tão altos. Enquanto o mundo observa, cabe à Índia encontrar novas soluções e novos visionários. Devoradores de homens. Os últimos tigres da Índia. Por toda a Índia, é na calada da noite que isso acontece. Um caçador noturno penetra silenciosamente no mundo humano. No meio da aparente segurança de uma aldeia, ele ataca e carrega o principal meio de subsistência de um pastor. Ao nascer do dia, os aldeões já sabem quem é o culpado. É o maior e mais notório felino do país.
O leopardo indiano. Os leões e os tigres podem ser mais famosos, mas os leopardos matam mais animais de criação e mais pessoas do que os outros dois juntos. Isso porque eles são em número muito maior. Mais de 11.000 leopardos vivem em toda a Índia. Mas esse número não é o verdadeiro problema. O de humanos é. Mais de 1,2 bilhão de pessoas vivem na Índia, 3 vezes a população dos Estados Unidos e em um território 3 vezes menor. No período de uma vida humana, a população indiana triplicou. No entanto, 2/3 dos indianos ainda vivem em regiões rurais. As pessoas invadiram o território dos felinos. Os rebanhos de antílopes e veados que os leopardos outrora caçavam sumiram para dar lugar aos pastos de animais de criação, deixando os leopardos com escassez de espaço e comida. Eles são naturalmente esquivos e preferem ficar longe das pessoas. Mas a fome os empurra em nossa direção. Os felinos pintados sempre foram oportunistas. Na Índia do século XXI, o que restou são cães domésticos, cabras e carneiros. E, ocasionalmente, os humanos mais vulneráveis. As habilidades que eles desenvolveram para caçar veados no matagal ainda são úteis. Eles se movem silenciosamente como fantasmas e, com sua visão noturna 7 vezes melhor do que a nossa, entram furtivamente nas aldeias. Mas às vezes nós os pegamos no ato e eles são pegos de surpresa. Um leopardo aterrorizado pode ser mortal. Numa aldeia no sul da Índia, esse leopardo caiu no poço comunitário. Agora, os guardas florestais tentam convencê-lo a entrar em uma rede sem machucá-lo. Ele se juntará a um grupo de felinos problemáticos capturados em aldeias e campos. A solução de praxe é libertá-los longe das pessoas. Mas os leopardos têm o dom de lembrar e retornar ao seu território nativo. Muitas vezes, o felino volta ao local onde a confusão começou. Do contrário, outro leopardo toma o seu lugar. Seja como for, não resolve o problema. Os aldeões frustrados tentam resolvê-lo com as próprias mãos. A violência. E muitas vezes, o felino paga com a vida. Na maior parte da Índia, humanos e leopardos estão presos num ciclo de tentação, raiva e retaliação. Mas não em todos os lugares. Uma pequena comunidade parou de revidar. Fica perto da cidade de Beira, no estado de Rajastão, no norte da Índia. Os pastores que vivem aqui são Rabari, uma antiga tribo hindu. São tradicionalmente nômades, com origens próximas ao Afeganistão. Hoje, muitos estão semi-assentados, deslocam-se entre savanas locais e trabalham em agricultura. Nesse território árido, qualquer cultivo é um desafio. A subsistência das famílias depende de algumas dúzias de vacas e cabras. Os pastores Rabari recolhem galhos com espinhos para formar paredes improvisadas que oferecem pouca defesa contra o predador escondido bem ao lado, mas fora da vista.
De suas vigias rochosas, os leopardos perseguiam antílopes indianos e gazelas indianas. Mas essas presas se foram. Agora, eles cobiçam os animais dos Rabari. Ninguém sabe exatamente quantos leopardos vagam pelas colinas de Bera. Alguns dizem que são cerca de 12. Outros acreditam que são quase 40. Para eles, é fácil manter esse número em segredo. Seu lar é uma fortaleza forjada com granito de 900 milhões de anos. Ao longo das eras, o granito erodiu, criando um labirinto de cavernas e túneis. Aqui, um leopardo pode se mover sem ser visto. As pessoas podem passar a centímetros de distância sem saber que estão muito próximas do perigo. Enquanto os felinos podem se aproximar furtivamente de pastos, currais e casas. E todos os dias, os pastores precisam levar seus animais para novos pastos. Um leopardo pode passar horas observando um alvo. Como uma cabra jovem que ficou para trás do resto do rebanho. Então, no momento certo, ele ataca. Muitas vezes, o felino mata a presa e é espantado pelos pastores. As pessoas sabem que ele voltará à noite em busca de refeição. Em outras partes da Índia, a carcaça seria envenenada e deixada para fora, causando uma morte lenta ao leopardo que a comesse. Mas aqui, em Bera, isso não acontece. Nenhum felino será envenenado. Nenhuma vingança será feita. Por que as coisas são diferentes em Bera? Tudo por causa de um homem, de um felino em especial e de um relacionamento surpreendente. Ao longo do interior da Índia, cada vez mais populoso, os leopardos selvagens vagam ao lado das casas. Como as presas naturais estão desaparecendo, eles são forçados a caçar o que está disponível: os animais domésticos. Nas colinas áridas ao redor de Bera, no Rajastão, os leopardos contemplam 10 mil pastores e seus animais de criação. Aqui, a maior parte das famílias vive em situação precária. Perder uma cabra ou um bezerro é como perder ouro. Pode levar um ano de economia para comprar outro animal. Durante anos, o povo de Bera retalhou e matou os felinos pintados. Mas tudo mudou quando Devi Singh se envolveu. Devi é o patriarca de uma das mais antigas e influentes famílias do Rajastão. Ele possui boa parte dessas terras. E conhece como ninguém esse território e seus leopardos. Os leopardos sempre estiveram aqui. Embora não seja uma floresta, esta terra é agrícola, é arável. Mas eles têm vivido aqui desde o tempo do meu bisavô, talvez até antes. Quase toda a vida, Devi ficou à margem enquanto os pastores se vingavam dos leopardos. Até que ele conheceu uma felina muito especial. Um leopardo fêmea que ele chamou de Zara. Oi, Zara! Por 12 anos, Devi filmou centenas de encontros com Zara. É muito estranho para um leopardo se aproximar de pessoas, mas Zara era diferente. Ela era curiosa. Zara nasceu nessas colinas. Eu a conheci ainda filhote. Para uma fêmea, ela era muito boazinha, não tinha medo de ninguém.
Na época, Dev ainda não apreciava os leopardos locais. Mas ele se afeiçoou a Zara e teve medo que ela também fosse envenenada. Para afastá-la dos animais domésticos e das pessoas, ele começou a lhe trazer cabras mortas do açougue. Oi, Zara! Eu a chamava pelo nome, Zara, e ela vinha correndo, abanando o rabo como um cachorro. Oi, Zara! É inacreditável o vínculo que podemos ter com um leopardo. Zara começou a esperar por Dev no mesmo local todos os dias. Zara! Assim que ouviu o meu carro, ela reconheceu o barulho dele. Ela pulava na estrada e sentava na nossa frente. A afeição de Dev por Zara cresceu. Sabe, é emocionante quando você tem um vínculo com um animal selvagem. Zara! Os leopardos são muito tímidos, eu sei, e são muito esquivos. E para acostumá-la a isso, é preciso muito trabalho para conseguir esse elo com o animal. Ao longo de 12 anos, Dev viu Zara criar 5 ninhadas de filhotes. Ela até os deixava comer e brincar em plena vista. Eu aprendi muito com a Zara. O jeito como ela trazia seus filhotes, o jeito como ela brincava com eles. Ela nunca ligava para minha presença. Eu vi a Zara e seus filhotes brincando a uns 12 metros de mim, sem nenhum medo. A proteção de Dev garantiu a sobrevivência de Zara. Mas os outros leopardos de Bera continuavam sendo mortos. Os pastores continuavam zangados e temerosos. कौन से गांव में आबो करे आओ एक और है बे बे सीधरा आवे एक तो बसिया वाला आवे ने हाथी 3 बसिया आवे 3 बसिया आवे हां बे बसिया आवे ने तीजो वो एक एकलो જ આવે वो ભૂરો Em retaliação, os pastores envenenavam um leopardo quase todos os meses. Eles correm atrás do animal e o fazem largar a presa. Quando o leopardo larga a cabra, o carneiro, qualquer coisa, eles borrifam pesticidas no bicho. O animal volta para comê-lo e morre agonizando. Não é uma morte instantânea. É um sofrimento. Os grandes felinos de Bera não tinham chance contra o veneno. De 8 a 10 leopardos eram envenenados todos os anos. Tínhamos que fazer alguma coisa. Senão, não sobraria nenhum leopardo. Não podemos perder de 8 a 10 leopardos por ano. Estava na hora de acabar com isso. Dev ajudou Zara a sobreviver. Agora, ele tinha que fazer alguma coisa pelos outros. Em Rajastão, na Índia, os humanos invadiram os territórios dos leopardos, expulsaram suas presas naturais e a única opção que lhes restou foi caçar os animais domésticos. As pessoas ficaram com raiva e medo, e os leopardos começaram a ser envenenados.
O latifundiário local Dev Singh estava determinado a romper esse ciclo. Inspirado por sua nova amiga, uma curiosa leopardo fêmea chamada Zara, Dev decidiu agir e melhorar o relacionamento entre os leopardos e a população local. Não dava para impedir que os leopardos caçassem cães e animais domésticos. Eles não tinham muita coisa para comer. Dev precisava encontrar um modo de impedir que as pessoas revidassem. Hoje, Dev faz uma ronda de família em família para saber se alguém perdeu um animal. Agora, quando um animal é morto, eles me procuram. Nós checamos o animal para saber se foi mesmo um leopardo que o matou. Esse pastor perdeu uma cabra e outra foi ferida. Quando uma cabra morre, Dev paga seu preço. Por 7.000 rúpias, cerca de $100, o pastor pode substituir sua cabra. Não é muito para um latifundiário como Dev, mas para uma família que vive precariamente, é a salvação. माता बड़ी हो जरा मोर देखियो का हाड़ हाड़ की का बकरा सब थोड़ी बहुत दाइन मार पड़ी बकरी है जी आप तो ये ठोकना हटे हां आप तो मणियो सुगन सीधी पाड़ी बाटा मारे जरा मैं दाखल की दी को नाइन गो Foi aqui que o leopardo mordeu essa cabra e estava vazando. Então eles cauterizaram o ferimento. E aí o sangue parou. Eles fazem isso com um pedaço de carvão. Eles passaram aqui. E, por sorte, eles salvaram esse animal. Mas eles perdem muitos carneiros e cabras. Conversando com os aldeões, Dev entende melhor onde e com que frequência os leopardos atacam. Mesmo sem garantia de que o ataque foi feito por um leopardo, Dev paga o aldeão. Muitas vezes, o leopardo foge com a carcaça. Afinal, o leopardo é um animal inteligente e não é sempre que a carcaça é encontrada. Mas eu tenho que confiar no que o meu povo diz. Depois que Dev começou a compensar os pastores, o envenenamento de leopardos cessou em Beira. Os leopardos estão felizes, os pastores estão felizes e eu estou feliz. Nem todas as presas potenciais se foram dessas colinas. Os langures cinzentos são um dos poucos animais selvagens restantes que os leopardos comem. Esses macacos gregários vivem entre as rochas e os templos. Por essas bandas, as pessoas os respeitam e os deixam em paz. Os leopardos, por outro lado, adorariam caçar um macaco. Mas os langures são ágeis e rápidos. Eles também avisam uns aos outros de qualquer perigo.
Assim, pegar um deles é um deleite raro. Enquanto outra noite se aproxima, os leopardos percorrem suas pedras e examinam seu território. Parecem saber que agora eles têm pouco a temer dos humanos. Sua situação de vida está mais tranquila. Por isso, eles estão mais relaxados e menos reservados. Os leopardos de Bera agora estão entre os grandes felinos mais visíveis da Índia. Como resultado, estão ficando famosos. E esse é o verdadeiro motivo de sua sobrevivência. O amanhecer traz novos visitantes às colinas. Não são pastores. É um safari de leopardos liderado por Devi. É mais fácil conseguir uma foto de um leopardo aqui do que em qualquer outro lugar da Índia. Antigamente, a caça era um esporte. Esses leopardos eram caçados. E hoje estou muito feliz por eles serem capturados, mas com uma câmera. O número de leopardos começou a subir. Estamos vendo mais fêmeas com filhotes. E Bera está ficando cada vez mais popular. Muitos fotógrafos da natureza estão vindo para cá. O turismo está aumentando e nos ajuda a manter os nossos leopardos. O sucesso tem um lado amargo. Zara não responde mais aos chamados de Devi. A última vez que eu vi a Zara foi em novembro. Já faz quase um ano. Eu procurei em todas as outras colinas, mas não vi sinal da Zara. Não sei se ela está morta ou se está viva. Eu ficaria muito feliz se ela voltasse. A confiante leopardo fêmea tinha cerca de 13 anos quando Devi a viu pela última vez. Os leopardos selvagens raramente vivem mais de 15 anos. Portanto, é improvável que ela volte. Mas, como ela teve 5 ninhadas, alguns desses leopardos certamente são seus filhos. Talvez a lembrança de brincar ao lado da mãe, perto do jipe de Devi, os deixaram tolerantes aos fotógrafos hoje. Essa tolerância se tornou lendária. Ninguém sabe dizer porquê, mas em um país onde os ataques de leopardos são comuns, os leopardos de Bera não feriram ninguém desde que Devi e Zara se conheceram. As pessoas agora andam no território deles sem medo. Mas as coisas são menos estáveis do que podem parecer na superfície. Se o turismo escassear ou se alguém for ferido, o velho conflito pode voltar. E agora, uma nova ameaça paira sobre Bera. Para os leopardos, pode ser ainda pior que o veneno. Uma frágil paz entre os humanos e os leopardos floresceu ao redor da pequena cidade de Bera, na Índia. Agora, um novo perigo ameaça abalar esse delicado equilíbrio. Devi Singh está decidido a detê-lo antes que se torne ainda maior. O local onde vivem os leopardos é de granito de alta qualidade e vale bilhões de dólares. A mineração de pedras no Rajastão é um negócio florescente. Empresas mineradoras lutam para ter acesso aos milhões de metros cúbicos de granito no estado. Eu contatei a ministra-chefe, que também é ministra florestal. E falei para ela, olha, eu trabalho com esses leopardos há muitos anos. Se a senhora der permissão para minerar esta área, tudo vai acabar. Vão explodir as minas e esses animais vão sair daqui e vão para outra colina.
Ela cancelou 40 minas que já estavam liberadas. Então espero que o governo se atenha a isso. Se a mineração chegar, será a ruína deste lugar. A sobrevivência dos leopardos de Bera se equilibra sobre as areias movediças do turismo, agricultura e indústria. A Índia já perdeu 3/4 de seus leopardos no último século. O pequeno paraíso de Devi poderá sobreviver em um país que muda tão rapidamente? Ou um novo modelo de coexistência se revelou aqui, num remoto rincão de um país vasto e superpopuloso, onde o elo entre o homem e um leopardo mudou a sina dos felinos e das pessoas. Por toda a Índia, outro grande felino luta para manter seu lugar em meio a um mundo cada vez mais invadido pelos humanos. Provavelmente o mais amado de todos os grandes felinos, o tigre de Bengala. Um animal carismático e com um lado sombrio. Assim como os leopardos, os tigres têm apetite por animais de criação. Um único tigre é capaz de causar muito mais estragos do que um leopardo. Eles têm mais que o dobro do tamanho, são muito mais fortes e têm histórico de ver os seres humanos como presas. Com os tigres, há um elemento extra que torna viver perto deles ainda mais complicado. Esses felinos estão criticamente ameaçados. Restam apenas 2.200 tigres de Bengala na Índia. Um para cada 570 mil pessoas. O mundo todo pressiona a Índia para salvar essa espécie. No centro da Índia, Tadoba Andhari é uma das 48 reservas criadas para dar aos tigres o espaço de que precisam para sobreviver. 624 quilômetros quadrados de floresta, com apenas 72 tigres de Bengala. Porém, mais de 40 mil pessoas vivem nas imediações da reserva. Não há como manter as pessoas de um lado e os tigres do outro. Esses 72 tigres atacaram mais de 150 pessoas desde 2006. Apenas em 2008, o número chegou a 21, um dos mais altos da Índia naquele ano. Quase metade é fatal. E o tigre acaba enjaulado ou morto por conta disso. Como os humanos imaginam poder viver tão perto de predadores mortais? Diferentemente dos leopardos, os tigres não toleram a presença de pessoas. Não são tão bons em caminhar furtivamente à noite. Eles preferem caçar ao anoitecer e ao amanhecer. No calor de um abafado dia, os tigres gostam de se refrescar em um dos lagos de Tadoba. Ao contrário dos outros grandes felinos da Ásia, os tigres adoram se molhar. Mães e filhotes compõem a maioria dos grupos de tigres que vemos. Na maioria das vezes, esses felinos são solitários.
A personalidade de um tigre é tão individual quanto suas listras. Ainda não descobrimos o que transforma um tigre em um devorador de homens. O mais enigmático dos grandes felinos, tão ameaçado e, no entanto, tão perigoso. Sua especial sedução lhes rendeu alguns aliados dedicados. Harsh e Poonan Dunwati são marido e mulher e guardas honorários em Tadoba Andari. Os tigres são simplesmente lindos. Nenhum outro animal se equipara a eles em graça. O suspense que se cria, de repente você vislumbra esse animal tão fantástico com suas faixas amarelas. É lindo. Ele é o rei da selva. Quando eu vejo esse mundo a partir dos olhos de um tigre, que sobreviveu e evoluiu anos e anos e anos para estar nessa paisagem, eu acho que o tigre tem um futuro. Harsh Dunwati passou a infância perto de Tadoba Andari. Ele a amava então e a viu evoluir e se tornar algo ainda maior. No passado, o santuário era um grande ponto de caça. As pessoas vinham aqui para caçar tigres. Eu sempre vi tigres fêmeas procriar, coisa que eu não vi em nenhum outro lugar. E a base de presas também é muito adequada e boa para eles crescerem e sobreviverem aqui. Isso realmente me fez amar esse território. Poonan e Harsh se conheceram na faculdade e descobriram que tinham paixão por tigres. Desde então, a emoção nunca mais os deixou. Quando eu conheci a Poonan na faculdade, eu perguntei qual era o interesse dela e ela disse tigres. Isso foi o bastante para mim. A gente se entendeu na hora. Você pode dizer tigres juntos ou tigres para sempre. Desde então, sempre foi tigres, sem olhar para trás. Mas amar os tigres não era suficiente. Juntos, eles criaram o Fundo de Proteção e Pesquisa de Tigres, dedicado a encontrar uma maneira de as pessoas e os tigres viverem juntos e em paz. Além de proteger os animais, nós também cuidamos da proteção das pessoas e, de alguma forma, criar uma coexistência mais harmoniosa entre tigres e pessoas. Não é um objetivo fácil. Pessoas e tigres querem o mesmo espaço. A zona de conflito é na periferia do parque. Os ataques, mostrados em vermelho, acontecem mais frequentemente onde fazendas e florestas se encontram, e pessoas e tigres se esbarram. Há muita atividade acontecendo aqui. E o principal é que continua o ano todo. A população local vem aqui pelo menos 2 vezes por semana. É um local onde há muita sobreposição de atividades. Nosso trabalho foca principalmente em mitigar os conflitos e reduzir os ataques dos tigres às pessoas aqui nessa área de proteção. Para o conflito terminar, as pessoas precisam mudar seus hábitos. O predador máximo da Índia não vai ser domado. E não se pode cercar uma floresta inteira. Um único tigre de Bengala pode demandar 50 quilômetros quadrados só para si. Estão acostumados a ir aonde quiserem e a pegar o que quiserem. E as pessoas estão acostumadas a reagir violentamente. Harsh registrou isso em primeira mão com seu celular quando um tigre apareceu em uma aldeia perto de sua casa. Tem um pobre tigre lá, eu não sei o que vai acontecer com ele. É lá na aldeia, alguém atirou pedras nele. Onde um tigre aparece, o caos é imediato. Alguns poucos guardas não conseguem conter a multidão raivosa. Por sorte, o tigre recuou para a floresta antes que ele ou alguma pessoa se machucasse. A maioria dos ataques não ocorre quando um tigre entra em território humano. Frequentemente, somos nós que cruzamos a linha, invadindo zonas onde os tigres caçam. É uma oportunidade tentadora para um predador que aprendeu a matar o que quiser.
Ao redor da reserva de tigres Tadoba Andari, centenas de pessoas se arriscam todos os dias dentro do território dos tigres. Frequentemente são mulheres recolhendo lenha, palha ou bambu. Para um predador que pesa quase 200 quilos, o humano é uma vítima fácil. Ninguém sabe quantos desses ataques são intencionais. Não há dúvida de que alguns tigres veem as pessoas como presas. Mas Poonan acredita que quase todos são encontros casuais que deram errado. O animal pode facilmente confundi-las com presas e atacá-las. Principalmente se elas estiverem na floresta, no amanhecer ou anoitecer. Aí pode haver um erro de identidade e os ataques podem ocorrer. Os biólogos podem até debater a motivação de um tigre. Para as vítimas, faz pouca diferença. Se quiserem ajudar os tigres, Poonan e Harsh precisam ajudar primeiro as pessoas. Há 5 anos, a vida de uma mulher foi alterada num piscar de olhos. Kamala Kudapi estava recolhendo lenha com o marido Chendu quando um tigre a atacou. Quando eu vi a vítima pela primeira vez, ela mal conseguia falar. Seus ferimentos eram tão graves que, na verdade, ela não era capaz de fazer quase nada. Mal podia falar. Ao conversar com Kamala, Poonan também obtém informações que podem ajudar as pessoas a evitar um ataque no futuro. पण तुम्हाला माहिती होतं की त्या जागेवर टायगर आहे? नाही, तेवढ्या एरियामध्ये राहते, मला माहीतच होतं. पण आता तेवढा म्हणजे अर्धा 1 किलोमीटर आम्ही फिरल्यावर तर काही अंदाजच नाही लागला त्याचा. वासही नाही आणि काहीच नाही आलं. हे मी होतं वरतं, म्हणजे मला एक कुत्र्यासारखी धावत आल्यावानी वाटलं. असं एकदम जोरात? पाला वाजला तर मी म्हणलं, बाबा कुत्र्या खाली येते धावत. पाहिलं जेवढं आल्यानंतर जसं जम पाहायचं होतं, बस येऊन उसने मारला पंजे. Essa mulher teve sorte. Seu marido espantou o tigre. O governo indiano promete compensar as vítimas, mas o processo pode ser complicado. Poonan tenta facilitá-lo reduzindo a burocracia. Ela tem marcas caninas bem profundas que exigiram vários pontos. E ela tem uma marca bem aqui, um corte profundo. E, embora pareça ter sarado, ainda incomoda bastante. मरून गेलो असतो तर तो बाप्पा झाला असता बाप्पा. 1 लाख दिले असते, खाल्ले असते सुताना. पण असं आता कैजीमध्ये कोणती वन नाही कर, मजुरी नाही कर मी. तुम्ही फक्त तुमच्या स्वतःवर लक्ष ठेवा आणि ते गोली जे आहे आम्ही तुमची मदत नक्की करणार. आता तुम्हा भरोसा आहे. Mesmo em um cenário negativo, Poonan descobre algo surpreendente. O casal não nutre rancor contra o felino. आता कसं वाटतंय तुम्हाला? भीती वाटते जायला जंगलात? नाही जात. तुम्ही पण जाते बाई? नाही, मीच जातो. आता ते काय जंगलाचे शहर काय आहे का नाही? जंगलामध्ये राहतील नाही तर मग जंगल कसं राहील? Quando humanos e tigres se encontram, as coisas podem dar errado para ambos. Os tigres acusados de atacar as pessoas muitas vezes acabam em lugares como este. O SOS Centro de Resgate da Vida Selvagem, perto de Bangalore. Um dos fundadores do centro, Kartik Satyanarayan, está recebendo um novo chamado de devorador de homens. O tigre atacou um fazendeiro que se postou entre ele e uma vaca que o tigre matou. 197 quilos. 197 é um animal bem grande.
Esse é um macho selvagem. Infelizmente, ele foi rotulado de devorador de homens e foi trazido para cá. Ele está com ferimento na pata e é bem provável que ele tenha matado as vacas por causa disso. E depois ele pode ter... Não sabemos quais foram as circunstâncias. Ele pode ter sido interrompido por alguém. E o que aconteceu, provavelmente, para proteger a caça dele, ele acabou atacando essa pessoa. Qual a idade dele, aproximadamente? Ele deve ter uns 4 anos, mais ou menos. Está no auge. São animais tão lindos. Eu fico muito triste por ter que mantê-los presos. Esse animal devia estar solto na natureza. O tigre está com a pata muito machucada. E a prioridade do centro é tratar seus ferimentos. Como você pode ver, tem muita ansiedade no ar. É muito difícil. Nós estamos preocupados com a saúde do animal. Sim. Nós gostamos muito deles e esperamos que se recuperem logo. Eu sei. O procedimento é simples, mas sedar um animal é sempre arriscado. (111 menos 38). Ele é grandão. É grande mesmo. É. Tem mais de 2 metros. Da cabeça ao rabo são 240 centímetros. Ele ainda não voltou a respirar. Ele morreu? Sim. Parece que eles o perderam. Sim. Uma dose de adrenalina é o último recurso. E funciona. Ele está respirando bem? O pulso tá bom. É muito triste ver esses lindos tigres em cativeiro. Eles são rotulados de devoradores de homens e são mantidos em cativeiro pelo resto da vida. Nada é mais lamentável do que isso. Se um animal desse tamanho, com sua capacidade de matar, realmente quisesse matar gente, poderia matar 10 ou 20 pessoas de uma só vez. Mas, na verdade, os tigres são animais muito tímidos. Então, se um animal desse tamanho se aproximou de animais domésticos e seres humanos, provavelmente foi por causa desse enorme corte que ele tem numa das patas, que o deixou incapaz de matar presas selvagens. O tigre vai sobreviver, mas seu futuro não é alvissareiro. Ele vai se juntar aos outros devoradores de homens no santuário. Considerados perigosos demais para serem soltos, vivem seus dias confinados numa jaula. Enquanto os fazendeiros confrontarem os tigres famintos e enquanto as pessoas entrarem na floresta sozinhas, os ataques vão continuar. Devido à nossa conduta, os ataques acontecem. E esses tigres são rotulados de devoradores de homens e presos em jaulas por anos. Ou mortos. Tem que haver uma saída. A coexistência é possível. Para que as pessoas se sintam seguras, Poonan e Harsh precisam atender a todos os relatos de tigres irritados. Alguém ligou. Um tigre machucado foi visto perigosamente perto de uma aldeia. एक काम कर राजू बाइक पे राहुल को लेके जा। अच्छा सर काटेजेरी का वॉचर का फोन है कि वो फांसी में पड़ा है टाइगर। काटेजेरी के पास में बोल रहे थे, गेट के पास। हाँ 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 ठीक है ना, आप निकल जाओ, महादेव तालाब पे ही लोकेशन है।
Eles precisam chegar lá antes que o tigre se machuque mais ou acabe machucando alguém. Até saber exatamente qual é a situação, não podemos dizer o quanto o tigre está machucado ou o quanto ele está preso na armadilha. Nem se ele está sozinho, ou se a pata está na armadilha, ou se o pescoço dele está preso. Então, enquanto não checarmos a situação, não podemos dizer muita coisa. Estamos tentando encontrar o local. Essa informação veio de um menino da aldeia. Precisamos chegar lá o quanto antes. Isso não é bom. Se o tigre tiver sorte, nós podemos tirá-lo da cilada ou da armadilha. Mas se ele estiver gravemente ferido, isso não é bom, não é. Às margens da reserva de tigres Tadoba Andari, na Índia, um tigre foi avistado preso numa armadilha perto de uma pequena aldeia. Um tigre ferido é um animal ainda mais perigoso. Poonen e Harsh correm para chegar lá antes que os aldeões entrem em pânico. Essa situação também dá aos guardas florestais e aos estagiários uma chance de aprender como lidar com um felino em apuros, mesmo que não seja o felino que eles esperavam. Tem um leopardo aqui. A informação estava errada, mas um animal precisa de ajuda. Ah, tá vendo? O que ele tem? Pode ser uma cilada ou não. Sabe, tem um cabo ao redor da barriga dele. E ele está preso a 2 pinos de madeira. E parece que esses pinos de madeira estão presos ou encaixados dentro de um buraco em algum lugar da floresta. E esse animal está imobilizado e preso em algum lugar. Ele está aqui faz tempo. Embora a sua saúde pareça boa. Ele deve estar com sede, louco para sair dessa situação. Estamos tentando conseguir uma injeção com tranquilizantes para podermos tranquilizá-lo, tirar a armadilha e depois libertá-lo. O leopardo está surpreendentemente relaxado. Se fosse um tigre, a situação seria muito mais intensa. Os felinos listrados são muito menos tolerantes com a presença de pessoas. Se fosse um tigre agora, com um agente por perto, ele estaria muito agitado, estaria rosnando e tentando fugir. Poonen e Harsh estão acostumados a alarmes falsos como esse. Mesmo com mais leopardos do que tigres em Tadoba, os tigres cometem 3/4 dos ataques. Por isso, quando as pessoas veem um par de olhos nas sombras, supõem que sejam um tigre. Poonen e Harsh sabem que para as coisas mudarem, precisam combater esse medo com conhecimento. Sua organização, o Fundo para a Proteção e Pesquisa de Tigres, leva um programa de educação às aldeias na zona de conflito. A mensagem é simples. Os ataques de tigres podem terminar se os humanos mudarem de comportamento. Estamos indo para a escola dessa aldeia que fica na zona de proteção, na periferia da reserva. Hoje nós vamos aplicar um programa de treinamento para mitigação de conflitos. Há muito conflito aqui entre tigres, leopardos e essas pessoas. E também há muitos casos em que o gado foi atacado pelos tigres. सावधानीने जा एकटा जायचं नाही अंधारात जायचं नाही खूप घन्या जंगलात जायचं नाही त्याच्यात माणूस एकटा गेला आणि मग मरण पावला आणि इकडे कोणाची गलती आहे जानवरची गलती आहे जाने वाल्याची गलती आहे. Quando o Fundo dos Tigres vai às aldeias, as pessoas sempre querem contar suas histórias de encontros com os animais.
Como das outras vezes, eles se animam ao descobrir que as pessoas não têm rancor contra os tigres em seu meio. O fundo organiza equipes de socorristas dedicadas a acompanhar os tigres locais. Poonan e Harsh ensinam como rastrear os animais. As pegadas são uma forma. As fezes são outra. Com base na quantidade e frescor desses sinais, os estagiários têm ideia de quantos tigres existem no local e onde eles tendem a passar o tempo. Quanto mais informados estiverem, mais eles podem se preparar para encontrar, ou melhor ainda, evitar os tigres. Se um tigre se aproximar de uma aldeia, os socorristas estão treinados para lidar com a situação sem o costumeiro caos. Nós damos bombinhas para eles usarem à noite. Só para assustar os tigres. Não são para machucar os animais, mas para assustá-los o suficiente para que eles não se aproximem das aldeias. Na falta de fogos de artifício, qualquer barulho alto é melhor do que nada. Trabalhando juntos, alguns aldeões podem rápida e calmamente expulsar um tigre de volta para a floresta. Isso seria o máximo se pessoas e tigres coexistissem e não ameaçassem uns aos outros. Se a compreensão substituir o medo e as ações comedidas substituírem as reações violentas de coexistência, há uma chance de o sonho de Poonan e Harsh se tornar realidade. Aqui, o tigre tem uma vantagem que pode não ter em nenhum outro lugar: o próprio povo indiano. Apesar de séculos de conflito, há também uma reverência pelos tigres que remonta para além da história. Eles se sentem muito afortunados quando um tigre se aproxima dos campos, porque eles acham que o tigre protege os campos dos herbívoros, já que normalmente o tigre afasta esses animais. Para nós, indianos, eles são como deuses. É um animal nacional. Em uma encosta próxima à reserva, uma cerimônia é realizada da mesma forma há séculos. O povo Gond erigiu um santuário onde um membro da família foi morto por um tigre. Com oferendas e orações, eles esperam apaziguar os tigres e encorajá-los a se afastarem das pessoas. É um gesto sem ódio. É apenas respeito. Significa força, pureza, o ser supremo. Eles respeitam o tigre, mesmo depois que um membro da família foi morto por um tigre, porque eles aceitam o fato de que os tigres estão aqui, sempre estiveram e sempre estarão. O ritual evoca a deusa hindu Durga, que muitas vezes monta nas costas de um urso. E é uma afirmação da conexão cultural da Índia com seus animais selvagens, mesmo com os mortais. Eles acreditam na floresta, no tigre, na vida selvagem. E eu adoro isso. Eles acreditam que o tigre é o protetor de tudo, de sua lavoura, de suas vidas e das gerações futuras. Para Harsh e Poonan, essa tradição representa a chave para a coexistência. Cada estrada, cada caminho, cada trilha nas florestas indianas tem pegadas de animais, de pessoas, de gado, andando lado a lado. E a coexistência é absolutamente possível. É o caminho do futuro. Vamos ver os animais se dispersando e se aproximando das habitações humanas. E é isso que nos anima tanto. Que haja tantos tigres que vagam livremente hoje e aqui na Índia.
Não em florestas protegidas ou em reservas para tigres, mas fora. Não é fácil chegar à reserva Tadoba Andari. Mas milhares de pessoas fazem essa viagem só pela chance de vislumbrar seu animal nacional. A população mundial de tigres continua a cair, mas pelo menos na Índia está crescendo. E com quase 2/3 dos tigres de todo o mundo vivendo na Índia, é em lugares como Tadoba Andari que a coexistência vai ter sucesso ou vai falhar. Os desafios são locais, mas o que está em jogo vai bem além e atinge a vida dos indianos urbanos. Ninguém, do mais distante morador da cidade até o lavrador que vive no coração do conflito, quer imaginar uma Índia sem tigres. Eu acho que estamos chegando lá porque os ataques diminuíram ao longo dos anos e as pessoas estão ficando mais sensibilizadas. Elas querem o animal aqui, querem os tigres ao redor delas. Eu acho que fizemos isso. Os tigres estão em perigo, mas pelo menos eles têm o respeito e a tolerância das comunidades locais. Eles não estão sozinhos. Há um lugar onde os humanos e os felinos grandes e perigosos forjaram um elo ainda mais forte. É aqui, no extremo oeste do país, no estado costeiro de Gujarat, onde a Índia se encontra com o Mar Arábico. Fazendas se mesclam com agitadas cidades portuárias. Gandhi nasceu aqui. Mas Gujarat tem outro morador célebre. O rosto é familiar. Mas esse animal não pertence à África? No estado costeiro de Gujarat, as pessoas há muito dividem a vida com felinos grandes e surpreendentes. Eles são tão raros que muitas pessoas fora da Índia sequer sabem que eles existem. Os leões asiáticos. Parentes próximos de seus correspondentes africanos. Seus ancestrais enfrentaram gladiadores no Coliseu Romano. Esses são os últimos que restaram de sua linhagem. Em outros tempos, eles vagaram da Índia para a Grécia e o Marrocos. Mas a caça os deixou à beira da extinção. Quando restaram apenas 1 ou 2 dúzias, os sobreviventes ganharam seu próprio santuário especial em Gujarat. O Parque Nacional Florestal de Gir. No meio de uma região já apinhada de gente, para os leões é o paraíso. As presas naturais são abundantes. Só há um problema. Os leões começaram a sair de seu reino florestal. Sem cercas para mantê-los lá dentro, as fronteiras do parque não significam nada para o rei da floresta. E há cerca de 2 milhões de pessoas vivendo diretamente no caminho deles.
Os tubarões podem nadar além da arrebentação. Mas um predador terrestre de quase 200 quilos perambulando pelas dunas é algo novo. O que leões estão fazendo na praia a 60 quilômetros de seu lar na floresta? A bióloga Mina Venkataraman acompanha seus movimentos há 15 anos. Ela é uma das maiores especialistas nos leões asiáticos da floresta de Gir. A área protegida de Gir chegou à sua capacidade máxima e cada vez mais os leões estão se dispersando para fora de sua área protegida. Não foi só na floresta de Gir que os leões já estiveram. Eles vivem nesse território há muitos anos, mas desde 1995 eles firmaram residência permanente em certos locais da área costeira. Foi quando houve o primeiro relato de população permanente neste habitat. Leões vagando pelo campo é uma visão chocante. Mas é isso o que acontece quando a conservação dá certo. Nos últimos 65 anos, a população de leões explodiu. Passou dos precários 50 animais para quase 500. E continua crescendo. Esse tipo de recuperação não teria acontecido sem um enorme apoio humano. Por sorte, eles têm alguns aliados bastante improváveis. Pessoas que ninguém imagina gostar de leões. Eles são os Maudari, tradicionais pastores de gado. Eles vivem dentro e ao redor do Parque Florestal de Gir. E amam os leões, apesar de os leões amarem comer seu gado. Os Maudari são estritamente contra ferir qualquer animal. Eles se consideram parceiros e protetores dos leões. Quando um leão mata uma vaca, os Maudari consideram uma oferenda. É um dos relacionamentos mais benevolentes entre humanos e predadores em qualquer lugar da Terra. Uma coisa é dizer que eles toleram coexistir com predadores em suas vidas cotidianas, mas eles realmente amam os leões e se orgulham muito do fato da última população sobreviver aqui. Se um povo menos tolerante vivesse ao redor de Gir, os leões talvez não tivessem tido uma chance. Os Maudari são os vizinhos perfeitos, mas há outras ainda mais dedicadas à causa dos leões. São conhecidas como as mulheres gatas de Gir. Em 2007, o ministro-chefe de Gujarat decidiu empregar guardas femininas para proteger os preciosos leões. Hoje, mais de 40 mulheres gatas patrulham o parque. Elas são tão ferozmente protetoras quanto qualquer mãe leoa. A saúde e bem-estar dos felinos são sua prioridade. Muitas vezes, elas são as primeiras a chegar quando um leão se vê em dificuldades dentro ou fora do parque. Quando um felino se machuca, é levado ao Centro de Resgate Florestal de Gir. Hoje, a bióloga Mina faz uma visita a alguns leões que foram recolhidos recentemente. O centro abriga todos eles, desde filhotes órfãos até adultos feridos ou ferozes. A maioria desses felinos voltará à floresta de Gir. A veterana mulher gata Hasila Vader é a encarregada do centro de resgate e cuida de seus hóspedes. ये लायन का बच्चा है, उसकी मदर उसको छोड़ के चली गई थी। अच्छा, ये मोहर रेंज का है। अच्छा, जब 3 दिन का था तब से यहाँ पे लाए हैं। अच्छा अच्छा। तो एक बार हमने कोशिश की उसके मदर के साथ रखने की, लेकिन उसकी मदर ने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, तो फिर से हम लाए हैं और बड़ा कर रहे हैं। Há 3 meses, Hasila encontrou um recém-nascido sozinho à beira da morte. Um pequeno macho. Mães estressadas ou inexperientes às vezes abandonam seus filhotes. Normalmente, uma leoa selvagem amamenta seus filhotes por 7 ou 10 meses.
Mas um jovem leão não é totalmente independente antes dos 2 ou 3 anos de idade. Então, como mãe substituta, Hazila anda muito ocupada. Aos 4 meses, ele é tão atrevido quanto qualquer filhote na natureza. Mas um filhote que não foi criado pela mãe jamais poderia sobreviver na floresta. Ele será transferido a um safari especial, onde estará seguro. उसकी मदर उसको छोड़ के चली गई थी, तब से हम उसको बड़ा कर रहे हैं। इस बच्चे को लग रहा है कि मैं ही उसकी मदर हूँ, उसी तरह से हम उसको पाल रहे हैं। जैसे हम बुलाएंगे तो तुरंत आएगा और उसको लग रहा है कि हमें उसकी मदर है और हमारे आवाज़ सुनते ही वो आ जाता है। फीडिंग कराने के लिए उसको लगता है कि अभी मुझे वो दूध पिलाएगी, तो हम सोच रहे हैं कि हमारा ही बच्चा है, इस तरह से हम पाल रहे हैं उसको। Ser mãe adotiva é só parte do trabalho de Hazila. Ela foi uma das primeiras mulheres gatas aos 22 anos e ajudou a resgatar mais de 800 animais. Chegou até a retirar leopardos ferozes das casas das pessoas. Mas proteger os leões dentro da floresta de Gir é sua principal tarefa. Dia após dia, essas mulheres gatas ficam de olho em qualquer coisa fora do normal. Para dar uma boa olhada nos leões, elas precisam deixar a segurança das motos e seguem a pé. As mulheres gatas não andam armadas. São treinadas a manter uma distância segura. As armas são um último recurso. Longas varas chamadas lates são sua única proteção. Mas hoje, algo faz as mulheres gatas pararem de repente. Um leão ferido que pode ser muito perigoso. Na Floresta Nacional de Gir, na Índia, as guardas chamadas de mulheres gatas encontraram um leão macho adulto. Mas elas nunca o tinham visto nessa parte do parque antes. Elas conseguem reconhecer quase todos os leões da Floresta de Gir e sabem que eles são territoriais. Longe de seu território habitual, ele pode ser agressivo e muito perigoso. Dessa distância, elas conseguem ver sangue em seu pelo. Elas não sabem se os ferimentos foram causados por uma arma ou por outro leão. Machos sozinhos e às vezes grupos de irmãos delimitam um território para caçar e se reproduzir. E lutam com qualquer outro macho que ousar invadi-lo. Quanto mais leões houver no mesmo lugar, mais ferozes e frequentes serão as batalhas. Todo leão asiático é precioso. Diante de um leão ferido e potencialmente perigoso, as mulheres gatas chamam ajuda.
No centro de resgate, Hazila reúne uma equipe de veterinários. Eles precisam correr. Ninguém sabe a gravidade dos ferimentos do leão. E sempre há a chance de que um macho rival o encontre ferido e acabe com ele. Se for grave, eles terão de levá-lo ao centro de resgate para fazer uma cirurgia. Conforme as pessoas chegam, ele fica ansioso e começa a se mexer. Eles terão de alcançá-lo com a van e atingi-lo com uma arma de dardos paralisantes. Três minutos depois, faz efeito. Ele está drogado, mas ainda é perigoso. Hazila tenta cobrir seus olhos com uma toalha. Ele ficará mais calmo se não puder ver o que acontece. Ele ainda está muito agitado. Extra dose देવો પડશે. Uma dose extra de tranquilizantes garante segurança para examiná-lo. Mas anestesiar um animal na natureza é sempre arriscado. Logo, ele começa a superaquecer no sol. Eles precisam agir rápido. Agora que estão perto, eles confirmam que os ferimentos foram feitos por outro leão. As marcas em suas costas mostram que ele foi atacado por trás. Suas patas se machucaram lutando ou fugindo. Provavelmente, ele procurava um novo território quando se deparou com um macho mais forte. Seus ferimentos são graves, mas Hazila e a equipe decidem que é mais seguro tratá-lo aqui. Ele se recuperará mais rapidamente se continuar na natureza. Sem intervenção, provavelmente ele morreria de infecção. Os vermes já começaram a se instalar nos ferimentos mais profundos. આંખ ઉપર ઓલું નોર્મલ સલાઈન પડ્યું છે ઈ મારજો આંખમાં બે કરો તે બસ Uma última injeção de uma droga anti-sedação o faz voltar a si de novo. Hazila o estimula. É crucial que ele levante e se movimente. Até voltar ao seu próprio território, ele corre o risco de ser atacado de novo. Mesmo assim, com tantos machos vivendo em Gir, provavelmente essa não terá sido sua última luta.
Uma coisa que todos que trabalham aqui sabem é que esse conflito não foi por causa de comida. As presas naturais aqui são abundantes. Guardas do parque e biólogos como Mina se esforçaram muito para gerenciar o número de veados e antílopes para os leões comerem. Gir tem uma base de presas muito saudável. Há alguns anos, os animais domésticos eram a dieta predominante dos leões. Mas a população ungulada selvagem cresceu muito nas últimas 2 décadas. Representam quase 80% a 85% da dieta dentro da floresta. O problema de Gir é espaço. Dentro do parque, há apenas 2 quilômetros quadrados para cada leão. Mas isso não é suficiente. Leões que lutam entre si não é o único problema. Animais ameaçados correm mais riscos se toda a população estiver agrupada num só lugar. Um único surto de doença ou outro desastre pode exterminar toda uma subespécie. Em 2015, Gir teve uma amostra do que pode acontecer. Ao contrário dos tigres e leopardos da Índia que vivem por todo o país, os últimos leões asiáticos selvagens estão todos agrupados em um único santuário: o Parque Nacional Florestal de Gir. Sua população é de apenas cerca de 500 leões, mas isso é, na verdade, 20 vezes mais do que era quando o parque foi fundado em 1965. Foi uma explosão populacional em uma ilha minúscula. O parque está ficando apinhado e as lutas entre os leões estão aumentando. Ainda mais preocupante é que, sem um grupo separado em outro lugar, toda a subespécie fica vulnerável a doenças e desastres climáticos. Em 2015, as monções foram especialmente severas. Enchentes devastaram o estado de Gujarat. 13.000 pessoas tiveram que ser evacuadas perto da floresta de Gir. Boa parte do lar dos leões foi inundada e muitos felinos foram subitamente forçados a sair de seus territórios e a perambular. Hazila e sua equipe tiraram 9 felinos mortos das águas das enchentes. O desastre deixou o problema bem claro. A falta de espaço estava custando a vida dos leões. E os leões resolveram o problema sozinhos, fugindo do parque. Mas a Índia se tornou um lugar mais perigoso do que da última vez em que os leões vagaram pelos campos. Trilhos de trem e estradas são caminhos tentadores para se deslocar facilmente. Poços abertos se parecem com os lagos de Gir, mas podem ser armadilhas mortais. Para se livrar de fato da extinção, os leões asiáticos precisam estabelecer novas populações em outras áreas, sozinhos ou com a ajuda do homem. Para espalhar a notícia, os felinos que permanecem em Gir têm uma missão importante a cumprir. Precisam ser embaixadores de seus parentes mais aventureiros. Se o turismo for uma indicação, eles conseguiram. O Parque Nacional da Floresta de Gir é um dos destinos mais populares da Índia. O único lugar onde é garantido ver um leão asiático selvagem.
Mas o futuro, em última análise, depende dos leões pioneiros que continuam a abrir as fronteiras. Fala-se em fornecer uma segunda reserva para leões em outro estado. Mas os leões não podem esperar. Hoje, eles vagueiam em terras 10 vezes maiores que a que tinham dentro do parque. Para animais que a maioria associa com florestas e matagais, eles surgem em lugares novos e surpreendentes. Cerca de 40 decidiram se acomodar em propriedades com vista para o mar. Até agora, pegadas na areia são os únicos documentos de sua presença. É extremamente raro vê-los relaxando na praia a céu aberto. Ao vê-los na praia, podemos entender que a população dos leões se expandiu e se dispersou para muito longe. Outra coisa é a resistência dos leões. Eles encontraram um meio de sobreviver nesse tipo de paisagem e isso também é fascinante. Mas para onde eles irão a partir daqui? A vida na Índia moderna apresenta desafios que esses felinos nunca enfrentaram. Os leões da Índia provaram que são resistentes. Provaram que conseguem se recuperar de desastres. Enquanto sua população cresce, eles precisam conquistar ainda mais territórios. Mas a Índia está pronta para mais leões? A solução para viver com devoradores de homens não diz respeito aos leões ou aos tigres, nem aos leopardos. Diz respeito às pessoas. São as comunidades que descobrem que suas próprias tradições atemporais guardam o segredo para a mudança e a adaptação. E são indivíduos apaixonados, dispostos a liderar o caminho para uma Índia moderna e um futuro que inclua os grandes felinos.